Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos no nosso quarto trimestre de 2020. Estamos estudando a lição bíblica acerca do livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nesta feita, vamos estudar a lição de número 4, o drama de Jó. Nesta lição, veremos como o sofrimento se abate sobre o justo. Veremos como Jó passou da condição de homem mais rico e admirado do Oriente para ser um dos mais pobres e moribundo, e na visão dos seus amigos, um pecador revoltado. Aprenderemos que o sofrimento de Jó, ele tem várias faces. Primeiro, é um sofrimento físico. Ele teve seu corpo coberto de chagas, teve insônia, perca de peso e muitos outros aspectos que atingiu a sua vida física. Segundo, é social. Ele enfrentou a rejeição, zombaria e escárnio. Terceiro, ele enfrenta um sofrimento emocional. Ele enfrentou angústia, desespero e abandono. Em quarto lugar, é um sofrimento espiritual, porque a teologia da sua época o tratava como um pecador e um injusto. Então, fique conosco e estudaremos essa lição de uma forma extraordinária, detalhando cada tópico e subtópico, e assim aprenderemos acerca de que o sofrimento ele se abate sobre a vida do justo, ele vem sobre a vida do justo. Fique conosco e assim estaremos estudando o nosso primeiro tópico da nossa lição bíblica. Muito bem, irmãos e irmãs, chegamos ao tópico de número 1, a tragédia de natureza econômica. Esse tópico ele está baseado em 4 subtópicos. Primeiro, o sucesso na esfera comercial. Segundo, o sucesso na esfera do campo. Terceiro, o ataque do diabo na esfera comercial. E quarto, o ataque do diabo na esfera do campo. Vemos o nosso primeiro subtópico, o sucesso na esfera comercial. Jó era um homem de negócios, ele muito experiente naquilo que trabalhava. E nós vemos no livro de Jó, no capítulo 30 e o verso 1, que ele sabia que se usava cachorros para cuidar dos rebanhos das suas ovelhas. Já no capítulo 7 e versículo número 6, Jó sabia que precisava de rapidez para trabalhar com o tecelão. Com essas informações, aprendemos que Jó não somente era um comerciante, mas também ele sabia como funcionava o próprio trabalho braçal e prático. Veja que para que ele tenha aquele sucesso na sua esfera comercial, ele entende tanto como que se cuidava de ovelhas, usando assim os cachorros para apacentar o rebanho, em Jó capítulo 30, versículo 1, como ele sabia que para trabalhar com tecido, no capítulo 7, versículo 6, necessitava-se de uma rapidez. O comércio de Jó, ele estava focalizado nas suas 7.000 ovelhas e nos seus 3.000 camelos. Primeiro, as suas 7.000 ovelhas eram animais de grande valia, pois quase nada era que se perdia desses animais tão preciosos naquela cultura do Antigo Testamento. Primeiro, a carne que servia como mantimento e também usada para o sacrifício no seu culto em adoração a Deus. Também aproveitava-se o leite, que era muito utilizado nas refeições e era tão importante que na casa que tinha leite era considerada uma casa de abundância. Por exemplo, a terra que Deus prometeu para os filhos de Israel era uma terra que manava leite e mel, falando da abundância do leite. Também as suas ovelhas, elas serviam a pele, A pele servia de vestimenta e cobertores, assim também como coberta para as tendas que eram feitas naquela época. Então nós vemos que nesse aspecto da esfera comercial, tanto a carne como o leite e a pele das ovelhas era utilizada de uma forma extraordinária. O comércio de Jó, ele baseava-se nesses aspectos. Segundo, os seus 3.000 camelos. Eram animais utilizados para fazer viagens longas, por conta de ser um animal muito confortável de viajar nele,
E também quando se fazia viagens longas ou ia se dizer uma notícia a uma terra distante, uma terra que estava remota, era necessário um camelo, né, para levar essa notícia. Provérbios capítulo 25 e versículo 25, nós vamos utilizar a versão NVI, ele nos dá mais ou menos essa ideia. Ele diz assim o texto: como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Quando essa viagem era distante e essa notícia era levada, utilizava-se de camelo para poder fazer essas viagens, por serem animais que economizavam água pelo seu reservatório dentro do próprio camelo. Ele conseguia fazer essas viagens longas. Então Jó também prestava esse tipo de serviço, né? Era como se ele fosse um correios da sua época. Ele levava as notícias, entregava as cartas para os parentes que estavam distante através dos seus camelos. Então, era nisso que estava baseado o sucesso na esfera comercial de Jó. O sucesso na esfera do campo. Jó era um agricultor destacado. Nessa área, ele utilizava-se as suas 500 juntas de boi, ou seja, os seus 1000 bois e as suas 500 jumentas. Primeiro, os bois, eles eram utilizados para lavrar o campo. Quando acontecia a colheita, eles rasgavam a terra, eles abriam suco para que houvesse assim as plantações, e depois dessas plantações feitas e sendo colhida aquilo que foi plantado, o trigo ou o que fosse plantado, os bois, ele era utilizado para debulhar o grão também. Eles saíam pisando em cima do grão com os carros e pisariam assim para debulhar o grão. Moisés, quando ele dá essa ideia, e Paulo utiliza também essa ideia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo número 9, ele usa a ideia que Moisés usou. Ele diz assim: porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão, ou que debulha o grão. Então, lógico que ali ele faz uma aplicação para os obreiros que trabalhavam na obra do Senhor, mas ele também mostra a realidade, a figura literal daquela passagem que Moisés fala, é que quando o boi ele trilhava o grão, ele soltava os grãos das espigas, não podia ser assim tampada a boca do boi para que ele também se alimentasse, porque ele era um trabalhador. Então, era nesse aspecto que os bois de Jó também eles trabalhavam. E segundo, os jumentos, após os grãos serem debulhados pelos bois, os jumentos eles cuidavam da parte da exportação dos produtos. Eles serviam para carregar as cargas em fardos, né? Gênesis capítulo 42 e versículo 26, ele mostra essa ideia quando ele diz o seguinte: quando os irmãos de José eles vão até o Egito para comprarem trigo para a sua casa, e quando eles vão trazer esse trigo, o texto ele nos dá essa informação. Olha o que eles dizem: e carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Veja, carregaram o trigo sobre os jumentos. Os jumentos eram animais para carregarem assim a carga. O próprio Jacó, quando ele vai abençoar os seus filhos antes de morrer, ele diz que Issacar era um jumento de ossos fortes e carregador de 2 fardos. Veja, então os jumentos ele trabalhava nessa ideia de carregar fardos, e assim funcionava na área do campo o sucesso na vida de Jó. Então nós vemos que, primeiro, o sucesso na esfera comercial, como que funcionava, e depois nós vimos agora como funciona o sucesso de Jó na área do campo. Veremos agora, juntamos aqui os 2 tópicos, porque como para adquirir seus bens, ele fez na área tanto comercial como na área do campo, mas quando ele perdeu, ele saiu perdendo tudo de uma vez, tanto na esfera comercial e tanto quanto na esfera do campo. Sendo que são mais 2 subtópicos, que é o 3, o ataque do diabo na esfera comercial, e o 4, o ataque do diabo na esfera do campo, nós juntamos para assim trazer uma compreensão de uma perda só, de uma perca que Jó teve tanto de um quanto do outro. Quando o diabo está dialogando com Deus, ele reconhece que Deus estava protegendo Jó. É interessante esse texto. Vamos ver o texto de Jó, capítulo 1 e versículo número 10. Olha como está escrito: porventura, não cercaste tu de bens a ele e sua casa
e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. A palavra cercastes aqui aponta para a ideia de armar uma cerca para colocar em proteção. O diabo sabia, enquanto que a cerca de Deus estivesse sobre a vida de Jó, sobre a sua casa e tudo quanto ele possuía, jamais ele poderia tocar tanto em Jó quanto aquilo que Jó possuía. Deus decidiu tirar a cerca de proteção por um momento e abrir a porta da permissão. O diabo vai agir ali, mas dentro de uma permissão de Deus, para que o diabo pudesse se levantar contra Jó. E logo o adversário não perde tempo. Ele elimina toda a fonte de renda de Jó. Como nós já vimos nesse estudo maravilhoso desse livro, veja que Jó estava cercado, Deus havia dado uma proteção e de maneira alguma o diabo poderia passar essa cerca sem que Deus assim permitisse. O interessante é como o diabo utiliza-se de tanto de meios humanos como de meios sobrenaturais para querer destruir tudo aquilo que Jó ele tinha. Se nós observarmos uma análise detalhada do texto, nós veremos que o inimigo tem as suas multiformes maneiras também de se levantar contra os servos de Deus, e aqui ele age em dois aspectos, um aspecto natural, humano, e um aspecto meio que sobrenatural. Veremos que no versículo 15 ele usa os sabeus, homens que fazem a sua vontade. Veja, então, meios humanos que o inimigo se utiliza-se dele para assim atingir a vida de Jó. No versículo 16, nós vemos que caiu o fogo do céu, ou seja, é algo sobrenatural. Ele vai se utilizar-se de algo sobrenatural para assim afligir a vida de Jó. No versículo número 17, ele usa novamente os caldeus, já outros povos, homens entregues à sua vontade, para assim cumprir o propósito de afligir Jó. Já no versículo 19, ele usa um grande e forte vento que assim atinge a casa dos filhos de Jó. Então veja, ele age dessa forma, ele usa meios humanos, sobrenaturais, humanos e sobrenaturais. O diabo ele tem as suas artimanhas para agir. Então assim o diabo destrói tudo aquilo que Jó tinha construído, com tanto do seu esforço e trabalho. Tanto um ataque que atingiu a sua esfera comercial, como atingiu a sua esfera do campo. E com isso, meus irmãos, nós terminamos o nosso tópico de número 1 e fique conosco. Iremos para o nosso tópico de número 2, ver como que se deu a tragédia na família de Jó. Chegamos ao nosso tópico de número 2, a tragédia de natureza familiar. Veremos que essa tragédia deu na vida dos filhos, segundo, na vida da esposa, né, atingiu também a esposa de Jó, e terceiro, como se deu essa tragédia, o fato que aconteceu essa tragédia. Primeiro, subtópico de número 1, os filhos. Nos tempos bíblicos, os pais acreditavam que eles continuavam vivendo na vida dos filhos, e uma casa cheia de filhos era sinal da bênção de Deus sobre aquela família. O Salmo de número 127, o verso de número 5, na parte A, ele nos diz o seguinte: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então, o homem que tem muitos filhos, diz o Salmo, que era a felicidade dele. E para uma mulher era sinal de vergonha quando esta não gerava filhos. Isabel, ela nos informa que Deus, quando lhe deu João Batista, no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 25, ela diz que este filho foi dado para ela, ela diz o seguinte: para destruir o seu opróbrio entre os homens. Veja, então, quando ela recebe esse filho, a sua vergonha entre as pessoas, ela é tirada, vendo que o filho era um sinal de honra e da bênção de Deus. Vejamos ainda como os filhos eles são sinais de grandes bênçãos de Deus. No Salmo de número 128, e o verso 3, está escrito assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Veja,
Observe que os filhos não são como ramos de oliveira, mas o texto desse Salmo 128, o verso 3, ele diz que os filhos eles são como plantas de oliveira. Esta é uma imagem de uma oliveira torcida, uma oliveira adulta, né, que ainda produz os seus frutos abundantes, e ela está rodeada de pequeno grupo de robustas sucessoras, ou seja, de pequenas plantas que representa a vida de Jó, né, aponta para a vida de Jó, rodeada dos seus filhos. É uma visão clara da mesa de Jó, e ele mesmo, ele disse isso, ele usa esse mesmo termo, o termo diz assim lá no livro de Jó, capítulo número 29, o versículo número 2 e o versículo número 5, está escrito assim: "Há quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim." Veja, como aquelas pequenas plantas de oliveira estavam ao redor daquela oliveira adulta, assim os meninos de Jó, que ele chama carinhosamente, estavam ao redor dele, e ele lembra esse momento dele. Mas, com essa tragédia, Jó viu todas as suas oliveiras sendo cortadas, e isto de uma só vez. Isso é que é doloroso, meus irmãos. C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento, ele disse que não dava para ser medido o sofrimento humano, não tem como você colocar uma medição. É bem verdade que não sabemos o tamanho do sofrimento e da dor que Jó ele está sentindo ali, mas com certeza foi uma das maiores dores que alguém já sentiu na vida. Profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 1 e versículo número 12, ele diz um texto que Jó, com certeza, ele poderia dizer. Ele olha e ele diz assim: "Não vos comove isso? A todos vós que passais pelo caminho, atentai e vede, se há dor como a minha dor." Jó, ele poderia falar claramente essas palavras aqui, que era uma dor, né, que era difícil de se entender como isso acontece sobre a vida de um homem. Ele viu seus 10 filhos sendo cortados, e esses 10 filhos de uma só vez. É isso que atinge essa tragédia familiar na vida deste patriarca. Veremos agora na vida da sua esposa. Jó capítulo 2 e versículo 9, no subtópico 2, diz assim: "Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre." É um fato que a pressão que a mulher de Jó enfrentou era para tirar qualquer um da sua sanidade, né? E ela dirige palavras que muitos de nós falaríamos por muito menos, né? Talvez se nós enfrentássemos bem menos sofrimento que a mulher de Jó, sendo que um pouco como ela enfrentou, talvez falaríamos aquelas palavras que ela disse. Mas isso mostra mais uma vez o quão piedoso era Jó. Lembrando que o teste não era para a esposa de Jó, mas era para Jó. Quando Deus olhou do céu, ele disse assim: "Tu viste meu servo Jó." Deus não apresenta outra pessoa para o inimigo, ele apresenta o próprio Jó. E por causa da fúria do inimigo contra a vida de Jó, a esposa também ela foi atingida por causa dessas coisas. Ela mandou Jó amaldiçoar a Deus e morrer, acreditando que era a última coisa que restava para a vida de Jó, era a sua morte. A palavra amaldiçoar no hebraico aqui é a palavra barak, né, que é traduzido como abençoar. Em muitas passagens, o fato do termo ser esse aqui, abençoar e não amaldiçoar, era que o escriba, quando ele estava copiando assim os pergaminhos, né, ele temia usar a palavra, ele reverenciava não utilizar uma palavra amaldiçoar no mesmo contexto em que ele usava o nome de Deus. Então o escriba, ele se utiliza-se dessa figura de linguagem para utilizar a palavra abençoar, quando na verdade ela estava falando amaldiçoar Deus e morrer. E com esse respeito, assim como eles respeitavam o nome de Deus, que era o que nós chamamos de Jeová, eles não falavam e substituíram por Adonai em respeito ao Senhor. Então nesse contexto é que ela
manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Por mais que no texto original esteja abençoar Deus e morrer, mas esta era a linguagem e na sua tradução o tradutor ele foi feliz quando ele colocou essa linguagem de amaldiçoar Deus e morrer. E com isso nós aprendemos que, ao mesmo tempo em que as chamas da adversidade mostraram a piedade de Jó, revelam também o que estavam dentro do coração da esposa de Jó. Porém, se por um lado a mulher de Jó ela não foi capaz de suportar aquela tão grande pressão que ela enfrentou, por outro lado, ela não abandonou Jó em nenhum momento e ela ficou ao lado dele até o fim da sua vida para ver a restauração que Deus haveria de fazer tanto na vida de Jó quanto na vida da sua esposa. Ela também estava lá para assim gerar filhos e filhos como outrora, né? Terceiro subtópico, o fato dessa tragédia, né? A tragédia de natureza familiar, e agora nós veremos o fato. Em Jó, capítulo número 1 e versículo 19, está escrito: Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Por mais que Satanás ele esteja preso, né? Deus, vamos dizer assim, colocou uma coleira, falando de forma simbólica, no diabo e segurou a corrente. Ele estava preso na coleira que Deus havia colocado, mas quando ele tem permissão, ele é muito ardiloso para agir. O texto mostra que veio um grande vento, e esse vento ele veio do deserto, né? Veja que é um agir espiritual em uma atmosfera material. É muito forte essa questão aqui dessa batalha espiritual, porque é um ser espiritual que está agindo, e esse agir desse ser espiritual se materializou em uma atmosfera material, né? Ele vai usar-se de um vento, e nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, os ardis do inimigo. É bem certo que nem todos os ventos que enfrentamos, ele vem do adversário, muitos deles são situações comuns da vida, mas não podemos também fechar os nossos olhos e enxergar que muitas vezes o vento quente do deserto sopra contra nossas vidas. Pode ser um levantado inimigo, né? Além disso, um exame detalhado do texto, nós veremos como a esposa de Jó conseguiu ser influenciada pelo inimigo. Observe que no capítulo número 2 do livro de Jó e o versículo número 3, Deus ele fala com o diabo, ele diz assim: tu viste que meu servo Jó ainda retém a sua sinceridade? Ou seja, isso é uma conversa que está acontecendo lá no céu, né? Aqui na terra ninguém sabe o que está acontecendo, nós que somos o leitor e que recebemos a revelação de Deus para entendermos ela, nós vemos que o que aconteceu lá, mas é uma conversa que a esposa de Jó não sabe, que Jó não sabe, e Deus ele fala para o inimigo: tu viu que mesmo com todo o sofrimento, Jó ainda retém a sua sinceridade? E quando chega no capítulo 2 e o versículo 9, quando a mulher de Jó manda Jó amaldiçoar Deus e morrer, a primeira frase que ela diz é: Jó, tu ainda retens a tua sinceridade? Ou seja, ela vai falar a mesma palavra que o inimigo, que Deus havia falado para o inimigo, e agora ela vai dizer a mesma palavra como se fosse o inimigo que tivesse assim influenciando a vida daquela mulher para dizer a palavra que Deus havia falado, para assim entristecer mais ainda aquele patriarca que enfrentava essa situação de desespero. E se não tivermos cuidado, a chama da adversidade, ela queimará a nossa vigilância e seremos marionetes na mão do inimigo. Isso é um fato. Paulo, ele disse: não deis lugar ao diabo. O diabo aqui se utiliza de vários meios, simplesmente para fazer uma coisa, para tirar ou querer tirar a sinceridade e a integridade de Jó. Devemos ter cuidado, meus irmãos, que as muitas artimanhas do inimigo, ela vem com o intuito de querer tirar a nossa comunhão com Deus. Fique conosco e iremos assim estudar o nosso tópico de número 3 daqui a pouquinho, em nome de Jesus.
Com isso, chegamos ao nosso terceiro tópico, tragédia de natureza física e psicológica. Temos 3 subtópicos nesse terceiro tópico. Primeiro, o diabo toca na saúde de Jó. Segundo, saúde física. Terceiro, saúde mental. Vamos para o nosso primeiro subtópico. O diabo toca na saúde de Jó. Jó capítulo 2 e versículo 4 está escrito: Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Após o diabo ver seus planos frustrados, porque Jó não cedeu à tentação, agora ele usa uma linguagem comercial, né? O inimigo havia destruído a família de Jó, tirado todos os seus bens, e agora ele vai utilizar-se de uma linguagem comercial, uma linguagem que se utilizava no comércio. O inimigo, sendo audacioso, tenta usar contra Jó o mesmo princípio que usou na primeira rebelião contra Deus. Ele vai usar o termo comércio, exatamente, é algo que ele conhece bastante. Ezequiel capítulo 28 e versículo 16 está escrito assim: Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. A palavra hebraica aqui, utilizada para comércio no livro de Ezequiel, mostra uma ideia de um vendedor ambulante andando de um lado para o outro, isto é, trafegando. Ele está fazendo seu tráfego e anunciando seu produto. Este foi o momento em que Lúcifer, ele estava vendendo a sua rebelião para os anjos, e agora ele usa o mesmo princípio, de comércio, quando ele diz um ditado popular daquela época de Jó, e ele diz pele por pele. Isso era uma figura de linguagem que ele utiliza-se do comércio. E, portanto, ele vai fazer essa linguagem para mostrar que o corpo de um homem é a coisa mais valiosa que ele possui. E tocar no corpo é a essência de tudo quanto o homem valoriza. Enquanto que aquela pele de animais tinha o seu valor, o inimigo agora ele se utiliza disso. O inimigo sabia que Jó era um homem de negócios, porém, o que o diabo não sabia era que Jó não negociava a sua fé. A fé de Jó era inegociável, ainda que fosse oferecida a ele pele por pele. Tocando na pele de Jó, ele não negociaria a sua fé. E dentro desse aspecto, nós vemos que Jó mesmo, ele fala isso e ele deixa isso bem claro, onde que a sua fé, ele está muito além. Ele diz o seguinte em Jó capítulo 13, versículo 15, ele diz: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Um dia, conversando com o professor Wallace, ele me explicou esse texto na sua linguagem original, através de um interlinear hebraico, e ele diz que ele me matará, mas eu defenderei os meus caminhos até o fim. Veja, o Jó, ele tinha meio que uma certeza que Deus o mataria, ele morreria através daquilo que ele estava enfrentando, e ele vai dizer que isso, quem faria era Deus, porque o poder da vida está na mão dele, e ele ainda diz que mesmo que isso acontecesse, ele continuaria a defender o seu princípio, a sua fé. Ele não negociaria com o inimigo, ele não entraria dentro da loja de Satanás, ele não entraria no comércio do diabo, no seu pele por pele. Jó não trocaria a sua fé, mas continuaria na sua integridade. 2. Saúde física. Vemos no capítulo de número 2 do livro de Jó, em versículos 6 e 7, o texto está assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Deus, mais uma vez, ele folga um pouco a coleira que ele havia colocado no inimigo, a coleira da permissão, e sem perder tempo, o diabo ele ataca Jó para o fazer sofrer mais ainda. Porém, não podemos esquecer que Satanás ainda está preso dentro da permissão de Deus, porque por mais que ele consiga tocar na saúde de Jó, o inimigo de maneira alguma poderia tirar a sua vida. O texto é claro
quanto a isso. Ele mostra a sua capacidade de causar algumas doenças, e nessa feita ele causou muito dano a Jó. Nós vamos utilizar-se da versão NVI, quando ele diz uma chaga maligna, ele diz o termo feridas terríveis. Então, o inimigo, ele realmente causa feridas terríveis no corpo físico de Jó, né? Feridas que causaram muita dor, assim, na sua saúde física, e o atingiram de uma forma extraordinária. E Jó, nas suas falas, ele dá mais ou menos algum parecer de como que era a sua feridas, como que atingiu ele. Primeiro, ele dá uma ideia de pele queimada e febre intensa. Em Jó, capítulo 30 e o versículo 30, ele diz assim: enegreceu-se a minha pele sobre mim, os meus ossos estão queimando de calor. Veja, então ele tem uma febre intensa e também a sua pele queimada devido à enfermidade. Segundo, ele tem coceira que rachou a sua pele e secreção que faziam surgir vermes, mesmo no corpo de Jó. Em Jó capítulo 7 e o versículo número 5, nós vamos usar a versão NVI, ele diz assim: o meu corpo está coberto de vermes e as cascas de ferida. A minha pele está rachada e vertendo pus. Veja, então essa tradução NVI, ela dá essa ideia de a coceira, né, a casca da ferida de Jó. Ele é tão grande que nós já vimos que ele utiliza-se de um caco de telha para poder se coçar, e o pus que é exposto na sua pele, e ainda os vermes que cobrem o seu corpo. Veja que sofrimento ele está enfrentando. O terceiro, Jó, ele vai enfrentar o mau hálito e um aspecto de nojo. Ele vai dizer no capítulo 19 de Jó, mais uma vez a versão NVI, e o versículo número 17, ele diz assim: minha mulher acha repugnante o meu hálito. Veja, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Que situação a saúde física de Jó estava abalado. Os próprios familiares dele, olhando para ele, dava nojo em ver Jó naquela situação. E a mulher, ela não conseguia, achava repugnante o hálito, o mau hálito de Jó. Mas o interessante é que, mesmo assim, a sua mulher, mais uma vez aqui, aparece e ela não o abandonou, né? Nessa situação, por muito menos, muitas mulheres já teriam abandonado seus maridos, e a mulher de Jó, ela continua mesmo sofrendo essa situação, vendo todo a aparência física do seu esposo sendo deformada, ele com uma febre intensa, com pus correndo na sua pele, o seu corpo coberto de verme, o seu hálito sendo repugnante, ele tendo uma aparência de nojo, mas ela está do lado dele, ela não o abandona. E terceiro, subtópico, a saúde mental de Jó. Se torna quase impossível uma pessoa ela enfrentar isso que Jó passou sem que o seu estado psicológico ele seja abalado. É uma situação que afeta muito a mentalidade de um ser humano. Só para quem já foi em algum velório e viu uma pessoa que enterrou um filho, sabe o desespero de uma mãe ou de um pai, assim, ao enterrar seu filho. E imagine Jó, ele ter que ver seus 10 filhos sendo sepultados e assim, de uma forma, de uma hora para outra. É algo terrível, não dá para imaginar como que a mente de Jó, como que funcionou naquele momento. Mas tem alguns versículos que nos mostram essa realidade da saúde de Jó, da sua mentalidade sendo abatado, seu psicológico. Em Jó capítulo 1, versículo 6 e 7, o texto diz assim: porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Veja, quando Jó ele se lembrava de algumas coisas, ele se perturbava. A mente dele, né? Ele perdeu todas as coisas e aqui ele vai se perturbar. E ele via ainda que os ímpios, eles prosperavam, né? A carne dele estremecia. A palavra hebraica aqui, me perturbo, no hebraico é banhal, a palavra, e ela dá a ideia de palpitar internamente. Podemos afirmar que quando Jó se lembrava dessas coisas, o seu coração ele palpitava.
ele acelerava. Então veja que o sistema nervoso de Jó ele estava abalado ao lembrar do sofrimento. Internamente ele palpitava, o seu coração ele sofria meio que um aceleramento. Então nós vemos que a saúde física de Jó, né, o diabo tocou na vida de Jó, a saúde dele foi afetada, a sua saúde psicológica foi afetada. Então nós veremos que foi um sofrimento de uma forma extraordinária. E nós queremos concluir essa lição mostrando que a história de Jó, ela nos mostra que o justo ele enfrenta todo tipo de perdas e até mesmo todo tipo de doenças, mas ao mesmo tempo vemos como o inimigo está preso dentro da coleira de Deus, dentro da permissão de Deus, e que Deus pode restaurar todas as coisas. Deus não restaurou Jó por um momento, não. Deus o restaurou por completo. Todas as coisas na vida de Jó foram restauradas. Às vezes nós enfrentamos situações que nos colocam para baixo, nos abate, doenças, problemas psicológicos, perdas de bens materiais. Mas nós temos um Deus que está sentado no trono do universo. E Ele controla todas as coisas. E todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Ainda que não entendamos, termino essa lição dizendo que Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe os irmãos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário aí, é muito importante para nós, né? E deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esses vídeos que estaremos aqui postando sempre, toda semana, para os seus amigos, familiares, professores de escola bíblica, alunos da escola bíblica, e o Senhor estará abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima, fiquem na paz do Senhor.